Vamos relaxar nosso corpo, preparar nossa água. Vamos sentir a luz de Deus em nós e realizar o Evangelho. Pensemos em Jesus, nosso Pai, nosso amigo. Vamos ver a cólera. O orgulho vos leva a vos julgar de mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vós considerardes, ao contrário, de tal maneira, acima de vossos irmãos, seja na finura do espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que acontece então? Entregai-vos à cólera, procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão, procurai-a, encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faça repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos, até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados que espedaça por não lhe obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo, que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde e compromete sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o que deveria deter o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama, e que mágoa mortal não sentiria se num acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços por dominá-lo. O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, libertando-nos da cólera, que sejamos pacientes e consideradores para com todos os seres, que sejamos corretos, que sejamos dignos e que sejamos de uma forma tão real, tão elevada, tão firme, suave e saudável, para que tenhamos a luz bendita em nosso coração. Que assim seja. Namastê. Agora vamos pedir aos mentores que coloquem nesta água o remédio necessário. Vamos beber a água devagar. Que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha para nós, nos libertando, nos protegendo, fazendo melhor por todos nós. Que a luz bendita purifique nossos corpos e seja derramada no universo inteiro. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, preparar nossa água. Vamos sentir a luz de Deus em nós e realizar o Evangelho. Pensemos em Jesus, nosso Pai, nosso amigo. Vamos ver a cólera. O orgulho vos leva a vos julgar de mais do que sois,
a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vós considerardes, ao contrário, de tal maneira, acima de vossos irmãos, seja na finura do espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. Que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a. Encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faça repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos, até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados que espedaça por não lhe obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo, que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde e compromete sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o que deveria deter o pensamento de que torna infelizes todos os que o servem. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama, e que mágoa mortal não sentiria se num acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços por dominá-lo. O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, libertando-nos da cólera, que sejamos pacientes e consideradores para com todos os seres, que sejamos corretos, que sejamos dignos e que sejamos de uma forma tão real, tão elevada, tão firme, suave e saudável, para que tenhamos a luz bendita em nosso coração. Que assim seja. Namastê. Agora vamos pedir aos mentores que coloquem nesta água o remédio necessário. Vamos beber a água devagar. Que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha para nós, nos libertando, nos protegendo, fazendo melhor por todos nós. Que a luz bendita purifique nossos corpos e seja derramada no universo inteiro. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, preparar nossa água. Vamos sentir a luz de Deus em nós e realizar o Evangelho. Pensemos em Jesus, nosso Pai, nosso amigo. Vamos ver a cólera. O orgulho vos leva a vos julgar de mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vós considerardes, ao contrário, de tal maneira, acima de vossos irmãos, seja na finura do espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. Que acontece então? Entregai-vos à cólera.
Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a, encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faça repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos, até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados que espedaça por não lhe obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo, que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde e compromete sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o que deveria deter o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama, e que mágoa mortal não sentiria se num acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços por dominá-lo. O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, libertando-nos da cólera, que sejamos pacientes e consideradores para com todos os seres, que sejamos corretos, que sejamos dignos e que sejamos de uma forma tão real, tão elevada, tão firme, suave e saudável, para que tenhamos a luz bendita em nosso coração. Que assim seja. Namastê. Agora vamos pedir aos mentores que coloquem nesta água o remédio necessário. Vamos beber a água devagar. Que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha para nós, nos libertando, nos protegendo, fazendo melhor por todos nós. Que a luz bendita purifique nossos corpos e seja derramada no universo inteiro. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, preparar nossa água. Vamos sentir a luz de Deus em nós e realizar o Evangelho. Pensemos em Jesus, nosso Pai, nosso amigo. Vamos ver a cólera. O orgulho vos leva a vos julgar de mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vós considerardes, ao contrário, de tal maneira, acima de vossos irmãos, seja na finura do espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a, encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faça repelir as observações justas e rejeitar encolerizados
os mais sábios conselhos, até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados que espedaça por não lhe obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo, que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que ele altera a saúde e compromete sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o que deveria deter o pensamento de que torna infelizes todos os que o servem. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama, e que mágoa mortal não sentiria se num acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços por dominá-lo. O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, libertando-nos da cólera, que sejamos pacientes e consideradores para com todos os seres, que sejamos corretos, que sejamos dignos e que sejamos de uma forma tão real, tão elevada, tão firme, suave e saudável, para que tenhamos a luz bendita em nosso coração. Que assim seja. Namastê. Agora vamos pedir aos mentores que coloquem nesta água o remédio necessário. Vamos beber a água devagar. Que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha para nós, nos libertando, nos protegendo, fazendo melhor por todos nós. Que a luz bendita purifique nossos corpos e seja derramada no universo inteiro. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, preparar nossa água. Vamos sentir a luz de Deus em nós e realizar o Evangelho. Pensemos em Jesus, nosso Pai, nosso amigo. Vamos ver a cólera. O orgulho vos leva a vos julgar de mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vós considerardes, ao contrário, de tal maneira, acima de vossos irmãos, seja na finura do espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que acontece então? Entregai-vos à cólera, procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão, procurai-a. Encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faça repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos, até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados que
que espedaça por não lhe obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo, que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que ele altera a saúde e compromete sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o que deveria deter o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama, e que mágoa mortal não sentiria se num acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços por dominá-lo. O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, libertando-nos da cólera, que sejamos pacientes e consideradores para com todos os seres, que sejamos corretos, que sejamos dignos e que sejamos de uma forma tão real, tão elevada, tão firme, suave e saudável, para que tenhamos a luz bendita em nosso coração. Que assim seja. Namastê. Agora vamos pedir aos mentores que coloquem nesta água o remédio necessário. Vamos beber a água devagar. Que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha para nós, nos libertando, nos protegendo, fazendo melhor por todos nós. Que a luz bendita purifique nossos corpos e seja derramada no universo inteiro. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, preparar nossa água. Vamos sentir a luz de Deus em nós e realizar o Evangelho. Pensemos em Jesus, nosso Pai, nosso amigo. Vamos ver a cólera. O orgulho vos leva a vos julgar de mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vós considerardes, ao contrário, de tal maneira, acima de vossos irmãos, seja na finura do espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que acontece então? Entregai-vos à cólera, procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão, procurai-a, encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faça repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos, até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados que espedaça por não lhe obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo, que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve,
que lhe altera a saúde e compromete sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o que deveria deter o pensamento de que torna infelizes todos os que o servem. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama, e que mágoa mortal não sentiria se num acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços por dominá-lo. O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, libertando-nos da cólera. Que sejamos pacientes e consideradores para com todos os seres. Que sejamos corretos, que sejamos dignos e que sejamos de uma forma tão real, tão elevada, tão firme, suave e saudável, para que tenhamos a luz bendita em nosso coração. Que assim seja. Namastê. Agora vamos pedir aos mentores que coloquem nesta água o remédio necessário. Vamos beber a água devagar. Que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha para nós, nos libertando, nos protegendo, fazendo melhor por todos nós. Que a luz bendita purifique nossos corpos e seja derramada no universo inteiro. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, preparar nossa água. Vamos sentir a luz de Deus em nós e realizar o Evangelho. Pensemos em Jesus, nosso Pai, nosso amigo. Vamos ver a cólera. O orgulho vos leva a vos julgar de mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vós considerardes, ao contrário, de tal maneira, acima de vossos irmãos, seja na finura do espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que acontece então? Entregai-vos à cólera, procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão, procurai-a. Encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faça repelir as observações justas e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos, até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados que espedaça por não lhe obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo, que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde e compromete sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o que deveria deter o pensamento de que torna infelizes todos os que o servem. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama, e que mágoa mortal não sentiria se num acesso de arrebatamento
cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços por dominá-lo. O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, libertando-nos da cólera, que sejamos pacientes e consideradores para com todos os seres, que sejamos corretos, que sejamos dignos e que sejamos de uma forma tão real, tão elevada, tão firme, suave e saudável, para que tenhamos a luz bendita em nosso coração. Que assim seja. Namastê. Agora vamos pedir aos mentores que coloquem nesta água o remédio necessário. Vamos beber a água devagar. Que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo venha para nós, nos libertando, nos protegendo, fazendo melhor por todos nós. Que a luz bendita purifique nossos corpos e seja derramada no universo inteiro. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, preparar nossa água. Vamos sentir a luz de Deus em nós e realizar o Evangelho. Pensemos em Jesus, nosso Pai, nosso amigo. Vamos ver a cólera. O orgulho vos leva a vos julgar de mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vós considerardes, ao contrário, de tal maneira, acima de vossos irmãos, seja na finura do espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que acontece então? Entregai-vos à cólera, procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão, procurai-a. Encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faça repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos, até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados que